Esta conferência será gravada agora. Boa tarde a todos. Vamos fazer hoje uma nova live, hoje com o Daniel Rosenthal, Corretor 4.0, a revolução da profissão de corretor de imóveis. Daniel, obrigado pela disponibilidade, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Maravilha. Daniel, você já fez uma palestra para a gente, mais ou menos com um assunto parecido, muito bom receber e ouvir falar sobre esse assunto novamente. Faz uma apresentação um pouco do teu trabalho, como que começou o teu trabalho com o Corretor 4.0, e a gente pode seguir com a tua apresentação. Bacana. Bom, a plataforma corretorglobal.com.br, ela se iniciou depois de uma série de experiências que eu tive aqui no Brasil e no exterior. Por quê? Porque eu fui o representante dos maiores eventos imobiliários do mundo aqui no Brasil. Eu cuidei da participação brasileira nesses eventos, vendendo o Brasil como destino de investimento imobiliário. Então, por 8 anos eu fiz Salão Imobiliário de Madrid, fiz 2 anos um evento focado em hotel na Alemanha, o evento da NAR, que é a National Association of Realtors, Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, que é o maior evento de corretores de imóveis do mundo. Eu cuidei da participação de todo o sistema COFES-Cresce, e depois eu levei mais de 100 corretores para Orlando por 2 vezes, conhecer os condomínios, como que é o processo de vendas lá. E, em função disso, eu criei um evento que não existe mais, né? Eu não faço mais, mas nós fizemos 19 edições, chamava Investir USA Expo, quando eu trazia as empresas construtoras, imobiliárias, escritórios de advocacia, de imigração, para o Brasil e os brasileiros poderem investir lá nos Estados Unidos. Como consequência disso, eu acabei me aproximando da Lennar, que é a maior construtora dos Estados Unidos, e por 4 anos fui representante deles. Quando eu falo maior construtora dos Estados Unidos, nós não temos nada parecido com a dimensão que é a Lennar. Só para vocês terem uma ideia o que significa ser a maior construtora residencial dos Estados Unidos, eles têm atualmente 600 condomínios em construção e dados auditados, tá? Eles vendem um imóvel a cada 20 minutos. Dados auditados. Às vezes isso cai para 18, às vezes isso vai para 22, mas é essa quantidade de imóveis que eles vendem. Então, por 4 anos eu fui o representante deles. Eu treinava todos os parceiros de vendas deles aqui no Brasil que queriam vender os imóveis deles, passava por um treinamento comigo. Então, com isso, eu fui fazer o quê? Eu fui fazer o curso de corretor de imóveis nos Estados Unidos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, mas fui fazer o curso. Pedi e fui treinado pelo treinador de corretores deles. Vocês imaginam o exército de corretores que eles têm? Eu pedi, passei um dia com essa pessoa e fui treinado. Quando eu adquiri toda essa bagagem, eu falei, eu quero compartilhar essa minha experiência, mas, logicamente, trazendo o que é aplicável à nossa realidade. Por quê? O mercado imobiliário americano é a referência para nós, é um dos mercados mais maduros, né? E tem coisas que lá funcionam que aqui não funcionam ainda. Então, a gente tem que respeitar a nossa realidade e trabalhar com o que é possível. Então, aí eu criei a plataforma corretorglobal.com.br, gratuita. Lá vocês têm mais de 130 cursos online que vocês podem se capacitar. Lá vocês têm programas de treinamento, tem mentoria comigo que pode ser adquirida. As empresas podem adquirir palestras também. E falando de mentoria, fala assim, muitas vezes falam, o que é mentoria? É muito simples. Mentoria é fazer você chegar aonde sozinho você não consegue. Então, eu tenho formação em coaching, em mentoria também, tenho diversos outros cursos complementares que eu consigo transformar as pessoas hoje em
profissionais melhores ou adequar melhor as suas atividades. Porque tem, por exemplo, tem alguns casos, só para vocês entenderem, alguns dilemas. Corretores que querem virar gerentes, gerentes que querem virar diretores, donos de imobiliárias que eram corretores, hoje são donos. Tem uma série de conflitos ali, de questões, que eles não foram preparados para lidar com essa posição, com esse novo status. Então, o que faz o mentor? Ajuda, né, a ele se encontrar, ajuda a ele encontrar o potencial, a melhor competência dele, e muitas vezes não é um passo para frente, muitas vezes é um passo para trás. Por exemplo, uma das últimas mentorias que eu fiz era um corretor de imóveis que tinha oportunidade de ser gerente, e aí nós fomos identificando, e ele viu que não tinha as características para ser gerente. Por quê? Para ser gerente, você precisa saber liderar pessoas. E ele não tinha essa competência. Ele era bom em vendas. Então, eu falei, fica tranquilo, não tem problema, você ser um excelente corretor. E, a partir daí, ele foi, no primeiro e segundo mês, o melhor corretor da imobiliária. Então, é isso que faz a mentoria. E é isso que, resumidamente, hoje eu faço, entre outras coisas, como consultoria em investimentos, no exterior. Eu tenho uma outra plataforma que se chama Investir Global, que eu trato de investimentos em Portugal, nos Estados Unidos, no Paraguai, internacionalização de empresas. E também sou muito ligado a tudo que envolve o empreendedorismo. Então, por exemplo, ano passado, eu e um parceiro, o Edivaldo Corrêa, nós criamos a primeira área imobiliária dentro da Expo Digitalks, que é o maior evento de negócios digitais do Brasil, que esse ano, infelizmente, vai ter só a versão online. Bom, mais de 10, ano passado foram, se não me engano, 11 mil pessoas. E nós criamos lá um palco com uma programação, eu fui o curador disso, com toda uma programação direcionada e exclusiva para o mercado imobiliário. Então, diversas outras. Eu sou também articulista do blog do Homer, vocês devem conhecer. Outros eventos também, sempre estou envolvido. Enfim, tudo que é de bom para o mercado imobiliário, eu estou sempre à disposição, eu me envolvo, porque eu parto do seguinte princípio, pessoal. Quanto mais dessa água estiver limpa, mais gente vai querer beber dela. Então, se a gente melhora o segmento, as condições de trabalho, da onde a gente trabalha, e aí isso é um movimento de dentro para fora, do profissional, da empresa, da sua cidade, do seu mercado, todos tendem a ganhar. Então, é um movimento que eu defendo e que eu vejo muitos resultados. Então, isso é uma breve introdução só. Né? Quem não me conheceu, né, na palestra que eu fiz para vocês no ano passado, só para ter uma noção aí. E trabalhei no Secov, fui gerente de marketing do Secov, trabalhei na Eugênio Publicidade, foi uma das maiores agências de publicidade do mercado imobiliário. Sou assessor na área de educação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis também. E, enfim, sempre estou aí envolvido em diversas frentes. Adriano? Isso que é currículo, hein, Daniel? Eu costumo dizer o seguinte, quem não tem tempo, arruma tempo. Então, só para você ter uma ideia, o que eu estou fazendo agora? O meu novo desafio. Eu cansei de ver tudo que está acontecendo na minha cidade, no nosso estado e no Brasil. E eu comecei a me envolver com a política. E fui me envolvendo, e agora eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Piracicaba. Porque eu quero compartilhar um pouco dessa minha experiência e tentar mudar alguma coisa. Porque eu estou vendo que só com o grito e com o voto não está resolvendo nada. Então, a gente tem que ser ativo. E ontem, só para concluir isso, que eu achei muito bacana, eu vi uma frase que ela diz o seguinte, se você não se envolve com a política, você vai ser liderado por quem está envolvido nela. Então, eu falei assim, eu preciso melhorar alguma coisa aqui na minha cidade, pelo menos vai ser parte do meu legado,
para os meus filhos, para os meus amigos e para toda a população aqui da cidade. Então, eu não paro. Isso aí me alimenta. Que bom, boa sorte aí na campanha. Eu acho que eu vou tentar mudar meu título para ir para Piracicaba, cidade boa, para Muito bom. comer o peixinho na beira do rio. Opa, Quem isso é bom. conhece precisa conhecer, né? Eu sou um dos privilegiados que teve a oportunidade de passar pela mentoria com o Rosenthal. Conheço essa voz, hein? Tiago, verdade. Hã? Fala, Daniel, tudo bem? Bom filho a casa torna? Um bom filho a casa torna. Acho que depois de uma boa reflexão e alguns conselhos e um período de muito pensamento aí, eu acho que eu me encontrei novamente. Que bacana, fico feliz, Thiago. É isso aí, tamo junto. Pô, que legal Valeu. ter um mentorado aqui na live. Não foi combinado, tá, gente? Muito bom. Então, acho que muita gente vai lembrar de você, que fez palestra para a gente no nosso evento anual que a gente faz, quando a gente se reunia no teatro. Vou te falar uma coisa, foi um dos palestrantes que mais pediram para a gente manter uma continuidade no trabalho. A gente está com um projeto que o pessoal não sabe ainda, que a gente vai divulgar agora, de treinamento online, depois a gente vai bater um papo sobre isso. Mas agora, como está contigo a bola, eu queria que você falasse um pouquinho mais do corretor global. Eu vi que é legal, você coloca alguns cursos de forma gratuita e alguns são pagos. Fala um pouco mais da plataforma e depois você pode discorrer como você entender melhor aí. Tá. Então vamos lá. A plataforma, eu simplesmente o que eu fiz? Eu só organizei uma série de cursos online que existem hoje no mercado. Logicamente que de acordo com os interesses e o que eu entendo da formação de um profissional na intermediação imobiliária. Então você tem cursos lá desde empreendedorismo, oratória, educação financeira, diversos cursos na área de tecnologia, até cursos de idioma e tem alguns temas focados no imobiliário. Por quê? O que faz muito a diferença hoje, Adriano, é a formação como um todo do profissional. Então, não adianta ele querer só fazer, por exemplo, cursos específicos na área imobiliária. Hoje, os skills, né, as ferramentas, as competências que são exigidas pelos consumidores vão muito mais além do que as competências técnicas relacionadas à área imobiliária, porque isso a maioria já tem. O que falta é um pouco mais daquela questão mais... É a sintonia fina, sabe? É a cereja do bolo para que ele possa conquistar, ter a atenção dos clientes e aí sim aplicar as técnicas, utilizar da tecnologia disponível. Então, assim, eu defendo muito a questão da formação humana, né? E isso envolve principalmente autoconhecimento. O Thiago está aí, quem quiser pode trocar uma ideia. A mentoria que eu fiz com ele, o quanto que a gente se aprofunda na área pessoal de cada um, porque está totalmente interligada com a questão profissional. Isso é muito simples de vocês perceberem. Quando a gente não está bem, pessoalmente, a gente sai de casa com um problema, isso reflete totalmente no ambiente profissional. A gente não consegue produzir, a gente não consegue fazer com que as coisas fluam. Então, esse trabalho de autoconhecimento, ele é eterno. A gente vai passar por aqui, por toda essa vida, vai ter diversas experiências e muitas vezes a gente não vai ter o total conhecimento. Mas quanto mais a gente puder se dar essa oportunidade, mais tranquilo vai ser o desenvolvimento profissional, principalmente, porque a gente vai saber aonde são os nossos pontos fracos, aonde são as nossas forças, aonde estão as ameaças e aonde estão as oportunidades. Então, a plataforma dá essa possibilidade. Eu sugiro o seguinte, montem, quem for lá, montem uma trilha do conhecimento, escolham lá 3 cursos e façam esses 3 cursos. Então, por exemplo, quero me aprofundar na área de tecnologia. Então, escolha 3, faça um de cada vez, mas faça. Porque se você quiser, não, eu quero esse, porque tem muitos cursos muito legais.
quero esse, quero aquele, você não faz nada. Então, no máximo 3 cursos. Depois, se alguém quiser se aprofundar mais, né? Fala assim, não, eu quero essa provocação, aí pode entrar em contato comigo, eu tenho toda a metodologia para a gente fazer esse trabalho de mentoria, e lembrando sempre o seguinte, o mentor, ele é um simples copiloto. Quem vai conduzir o processo, quem vai falar onde, como, quando quer chegar, é o mentorado. Então, cada um de vocês que tiver esse interesse e falar, não, eu quero fazer algo diferente, eu quero ter esse autoconhecimento, mas eu quero resolver algumas questões que sozinho eu não consigo. Aí a gente senta, a gente conversa, traça um plano aí, e isso é possível. Que mais você tinha perguntado da plataforma, né? Já falei aqui. E dos cursos online, da mentoria também. E assim, pessoal, o que eu falo é o seguinte, hoje não tem mais desculpa para falar assim, eu não tenho dinheiro para investir. Eu acabei de fazer 2 cursos agora online gratuitos. Eu estava no mailer da Conquer. A Conquer é uma super escola aí de cursos aí em São Paulo. Ela disponibilizou um curso de inteligência emocional fantástico, que custa mais de R$ 2.500. Ela disponibilizou, né, agora na pandemia. Eu fui lá e fiz. Achei fantástico. Como eu estou envolvido com essa questão política também, eu fiz um curso gratuito oferecido pelo Senado Federal, de 20 horas, que é o papel do vereador. Estou me envolvendo agora também com a questão das cidades inteligentes. Achei um curso também online, gratuito, estou fazendo. Então, não tem mais desculpa. E não tem mais espaço no mercado para profissionais sem qualificação. Então, o treinamento, pessoal, tem que incluir isso na rotina de vocês e sempre adquirindo novos conhecimentos, novas competências, porque os clientes estão muito exigentes. Se a gente não tiver um nível, né, de conhecimento, de saber como conduzir o processo de compra e venda, ou seja, a intermediação, com isso a gente não passa credibilidade, não passa segurança e os clientes espanam, os clientes somem ali, eles fogem, eles passam no meio dos dedos da gente ali e vão embora. E aí eu já pego o gancho para falar o seguinte também. Com essa situação da pandemia, que a gente não sabe aonde isso vai parar ainda, e me incomoda muito todo mundo que fala, pós-pandemia vai ser assim. Ninguém sabe, que ninguém tem bola de cristal. Você vê a bagunça de informações que nós temos aí dos governos, das organizações, a OMS fala uma coisa, daqui a pouco ela desfala, aí tem uma questão política no meio, enfim. Todos nós estamos fragilizados, nós estamos inseguros, nós estamos passando por um momento de instabilidade, ok? Se a gente aproveita essa situação para nós, como profissionais, nos fortalecermos, nós encontrarmos forças ali para nós ficarmos bem. E aí entra de novo a questão do autoconhecimento, porque autoconhecimento gera autoestima. Se eu me conheço, eu sei aonde é meu ponto fraco, eu sei onde é meu ponto forte, e eu consigo conduzir bem a situação. Eu sei aonde que o bicho pega para mim, eu não vou deixar pegar, então. Ou eu vou tentar conduzir aquela situação. Quando o cliente encontra um profissional que transmite essa segurança, essa credibilidade, porque ele sente no tom de voz, ele sente no seu olhar, na sua postura física, mesmo que você esteja ali fazendo um vídeo com ele ali, uma conferência ali com ele, né? Uma videoconferência com ele. Ele percebe tudo isso. E hoje, todos os clientes precisam de acolhimento. Nós precisamos pegar esses clientes no colo. E aí eu fecho essa linha de raciocínio com aquilo que eu falei para vocês lá na palestra que eu fiz na convenção anual de vocês. O foco hoje é o cliente. Nós temos que ser
Nós temos que ser o corretor do cliente de imóveis. Quem é esse cliente? Ou é o cliente comprador, ou é o cliente vendedor. Foca nele. É ele que é o centro das atenções. Então, você tem que ali colocar toda a sua energia nele, mesmo que ele não feche o negócio agora. Às vezes não é o momento dele, né? Ou às vezes, sei lá, N motivos. O financiamento não foi aprovado porque tem uma pendência, até resolver aquilo. Mas quando ele resolver, ele vai voltar com você, que deu a devida atenção, que fez o devido acolhimento, né? E ali ele sentiu segurança. Falou, é com você que eu quero fazer o meu negócio. Eu quero comprar o meu imóvel ou eu quero vender o meu imóvel. Porque assim como os médicos, os advogados, as pessoas precisam hoje valorizarem, identificarem que os corretores de imóveis devem ser o profissional de confiança deles para qualquer negociação referente ao mercado imobiliário. Então, os corretores de imóveis têm que ter essa referência, tem que ser essa referência, e isso também é um movimento de dentro para fora. Nós precisamos nos posicionar dessa forma para termos o devido respeito e eles entenderem, compreenderem que nós somos os profissionais devidamente regulamentados, em primeiro lugar, e capacitados para conduzir qualquer negociação que eles precisem. Isso aí, Daniel. Maravilha. Daniel, fala um pouquinho. Você falou muito no treinamento que você fez com a gente aquela vez, que o corretor que não se adaptar, ele está fora. O que você colocaria como atitudes hoje para o corretor moderno ele ter como atuação no trabalho dele? O que seriam atitudes positivas e com iniciativa para ele determinar o trabalho dele daqui para frente? Primeira coisa, Adriano, a gente está agora no momento híbrido, que é o phygital. Não é o físico, presencial, nem o digital. É o phygital, que é o quê? É o híbrido. É usar a tecnologia em nosso benefício, mas não descartando em hipótese alguma a questão humana, do atendimento humano, seja ele qual meio for. Seja até por WhatsApp, embora eu não goste do atendimento por WhatsApp, ele é complementar, né? Porque ele dá muita margem para más interpretações, mas o principal hoje que eu vejo é o seguinte, é entender, gravem isso, pode anotar, entender para atender. Você tem que entender o seu cliente para poder atendê-lo da melhor forma possível, com mais assertividade. Então, qual é a ferramenta, qual é a atitude que você deve ter para entender melhor, para atender melhor? Entrevistar o seu cliente, conversar com ele, dialogar, saber fazer as perguntas certas e conhecê-lo, para que aí você vai ter todo o perfil dele, quais são as demandas, as necessidades, os desejos. Muitas vezes ele mesmo não sabe. Você, como consultor, tem essa função e responsabilidade para daí você ser mais assertivo. É assim que o corretor americano faz. Ele entrevista. É muito simples de entender isso, Adriano. Quando a gente vai no médico, a gente senta na frente do médico, fala, eu estou com dor, e ele vai soltando ali remédios, antibióticos, ou ele vai perguntando para saber o que está causando aquilo, qual que é o seu histórico familiar, qual que é a sua rotina, né? O que você faz, que momento de vida que você está passando. A mesma forma o corretor de imóveis deve fazer com os clientes. Entrevista. Muitas vezes os clientes não sabem o que eles querem. E aí é o papel do corretor fazer esse trabalho da consultoria. Tá?
E aí volta aquela questão de, daí, o corretor passar a ser o profissional de confiança do seu cliente para qualquer negócio relacionado à área imobiliária. Outra questão é assim, tomar muito cuidado com a procrastinação. O que é a procrastinação? É você ficar protelando algo que precisa ser feito. Então, eu não sei se na palestra eu passei para vocês, na época, tem um mapinha e mostra quando o profissional chega de manhã, ele precisa fazer uma tarefa, mas primeiro ele vai dar uma olhada no Facebook, depois ele dá uma olhada no WhatsApp, aí ele levanta, vai pegar o café, aí ele para conversar com um amigo, depois ele dá mais uma olhada no Face, mas aí também ele não olhou o Insta, ele dá uma olhada no Insta, e aí ele volta para a mesa dele, aí ele arruma os papéis, daqui a pouco, deixa eu dar uma olhada também nos e-mails, porque eu não vi ainda. Esse tempo já passou, ele dá mais uma olhada no Facebook, depois passa uma outra pessoa, ele conversa mais um pouquinho, enfim. Passou o dia e ele não cumpriu a tarefa que ele precisava. Então, tomar muito cuidado com a procrastinação e não dar a desculpa de que e dizer que assim, mas eu estava trabalhando. Tome muito cuidado com o que eu estava trabalhando e estar conectado e estar trabalhando produzindo algo real do que estar ali navegando e principalmente olhando o que está se passando na vida dos outros. Outra coisa relacionada aí também com atitudes, parar de achar culpados, tá? Nesse momento aqui, nós não temos culpados e muitos negócios não estão dando certo, não é por culpa nossa, então não se sinta culpado. Muitas vezes não está tendo cliente, não está tendo negócio. É um momento que nós estamos passando, temos que passar, estamos sendo provados, né, para ver se a gente aguenta mesmo o tranco, né, e tem que, de alguma forma, fazer algo diferente do que a gente estava fazendo, para poder agora se manter, né, porque, como meu pai dizia, nada na vida é definitivo. Então, não há bem que sempre dure, nem o mal que nunca acabe. O mercado imobiliário ele é cíclico, tá? E nós temos todas as informações, todo o embasamento de potencial de mercado. Nós temos um déficit habitacional enorme, nós temos crédito disponível, né, em abundância e com juros jamais tidos anteriormente. Nós temos, enfim, inúmeras oportunidades. Única questão é a questão da confiança, porque vocês sabem que o mercado imobiliário ele é baseado em 2 pilares. O primeiro é crédito e o segundo é confiança. O problema agora é a confiança. A confiança se a pessoa vai se manter no emprego dela, se ela vai conseguir adquirir agora um imóvel, uma dívida de longo prazo e colocar em risco o pouco que ela tem ali reservado, seja com recursos próprios ou um fundo de garantia, seja o que for. Então, é a questão da confiança. E o grande problema é que nós já estávamos, né, quando falo nós, são todos os consumidores e para tudo. Nós já estávamos machucados, nós já estávamos vindo de uma recuperação e tudo indicava que agora o negócio ia deslanchar e veio essa questão da pandemia. Ok, não tem problema, vamos para frente. É isso que tem para hoje? Vamos embora, pessoal. Atitudes positivas. Não adianta ficar lamentando que isso não vai resolver. Seguindo, uma outra questão super importante. Mais escutatória, menos oratória. Nós precisamos ouvir mais os clientes. Eu fiz um curso que chamava Escutatória e Comunicação Produtiva. E, essencialmente, o que eu aprendi lá foi o seguinte: quando você ouve mais o seu cliente, você vende mais. Então, saiba fazer as perguntas certas e ouça o seu cliente. Não tem aquelas pessoas que vão no médico, muitas vezes elas não têm nada, mas elas queriam falar para alguém de alguma dor que ela tinha
ou de algum problema que ela acha que ela tem, aí o médico dá um placebo, ela vai embora super feliz e fala, nossa, o melhor médico do mundo, né? Me deu remédio, deixou eu falar. Muitas vezes é isso, pessoal. Não tem fórmula mágica. A gente precisa... As questões estão mais ligadas nas questões mais simples, essenciais. Outra coisa, vocês precisam se blindar. Toma cuidado com a infoxicação, tá? Pare de assistir esses jornais, informações negativas. Leiam biografias. Ontem, por exemplo, assisti um filme muito bacana que eu não assisti, eu recomendo, uma história de vida fantástica do Anthony Hopkins, aquele cientista físico. A história dele eu não conhecia, super bacana. Tá, se não me engano, acho que foi no Netflix que eu vi. Então, assim, assistam essas coisas, que são coisas inspiradoras. Vou vender o meu peixe agora também, quem quiser. Nome do filme. Eu acho que é Anthony Hopkins mesmo, porque é a biografia dele, é a história dele, né? De quando ele era estudante até quando ele ganhou os maiores prêmios, né? E foi até antes dele falecer que fizeram esse filme, porque ele faleceu acho que faz 1 ou 2 anos, se não me engano, faz pouco tempo. Ele não tinha falecido. Mas só colocar... eu acho que exatamente o nome do filme é o nome dele mesmo. Deixa eu te falar, eu gostei muito do termo que você usou, infoxificação. A gente fala muito disso desde as primeiras lives que a gente fez, e é impressionante mesmo. Né? Você ficar vendo só televisão, só notícia ruim, você não sai nem da cama, cara. Não, você quer cortar os pulsos. E o pior, Adriano, o pior é que, assim, a gente não percebe, mas inconscientemente isso vai minando a gente, né? Isso vai nos consumindo por dentro e a gente, o que acontece daí? Em relação às questões positivas, às questões inspiradoras e empreendedoras, a gente acaba não acreditando ou desacreditando, a gente acaba não evoluindo em relação a isso. Então precisa tomar muito cuidado. Sabe? Tem horas que eu falo assim que a ignorância é uma bênção, sabe? Para esse tipo de coisa que a gente está vivenciando. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estava falando, eu tenho um canal no YouTube também que chama EAI, significa Experimente a Inspiração. É um projeto que eu tenho com mais 2 amigos, que nós ali já temos 10 vídeos de 10 pessoas totalmente distintas. Tem uma brasileira empreendedora nos Estados Unidos, tem um coaching aqui no Brasil, tem um sobrevivente do Holocausto, cada um contando a sua história de vida e o que inspirou eles a chegarem aonde chegaram. Não necessariamente são as pessoas mais ricas ou que tiveram o sucesso pleno, mas são pessoas que hoje são felizes. E aí elas contam ali o que inspirou elas, quem inspirou elas, momentos de vida. Você imagina, o seu Thomas Venetier, um sobrevivente do Holocausto. Ele tinha 4 anos de idade. Ele conseguiu vir para o Brasil depois com os pais. Ele reencontrou o pai dele quando acabou a guerra. Ele reencontrou o pai dele depois de 2 anos. O pai dele chegou na frente dele pesando 38 quilos. Então, ele veio para o Brasil e conseguiu recomeçar a vida. E aqui ele é um vencedor. Ele conseguiu estudar, ele se formou, teve negócios, constituiu família, entendeu? Então, muitas vezes, por que eu falo isso, Adriano? Porque as pessoas muitas vezes reclamam de barriga cheia. Eu falo, o que está ruim pode ficar pior. Então, se a gente... vou dar só um exemplo. Se a gente parar para pensar 2 anos atrás, falar, pô, tá ruim, tá com crise e tudo mais. Se a gente se reportar hoje para 2 anos atrás, se a gente tivesse aquelas condições hoje, a gente não ia dizer que, pô, tá muito bom perto do que está hoje. A gente não consegue nem estar junto, não é? Então, a gente tem a mania de ver que a galinha do vizinho sempre é mais gorda. Então, vamos olhar aqui para a nossa realidade, entendeu? Fazer o que precisa ser feito. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês em relação a isso, que muita gente está passando por momentos difíceis, né? Não só financeiros, isso é uma das questões, mas questões emocionais, psicológicas,
Por exemplo, eu tenho 2 crianças pequenas, eu vejo que elas estão entediadas, mas não tem muito o que fazer. Eu tento inventar algumas coisas, mas tem horas que não tem muito o que fazer. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, aí eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive no Exército, tá? Eu queria ter uma experiência militar, eu acho que eu comentei com vocês, eu fui para o Exército em Israel. E lá uma das coisas que eu aprendi foi que os nossos limites, eles são muito maiores, eles vão muito mais além do que nós imaginamos, tá? Então, você fala assim, tá ruim, não estou aguentando. Não, você aguenta muito mais, tá? Mas muito, muito mais do que você imagina. Por isso que volta a questão, de novo, do autoconhecimento. A gente não se conhece. E a gente fala, não estou aguentando mais. Não, você aguenta. Você aguenta, você pode muito mais. E não é só aguentar coisas negativas, coisas pesadas. Mas você pode fazer muito mais. Você pode produzir muito mais. E nesse momento a gente tem que encontrar forças onde a gente nunca imaginou, onde a gente nunca foi buscar, para poder estar bem, para poder estarmos fortes, para que os clientes vejam essa fortaleza em nós. E aí, eles confiem a sua demanda para nós, e não confiem no concorrente que vai lá e o cara está com aquele olhar, aquela voz de derrotado, aquele olhar de falido, entendeu? Que não está acreditando em mais nada. Isso é o que menos os clientes precisam hoje. Eles precisam de pessoas, de profissionais fortes, seguros do que eles falam, do que eles fazem, porque todos nós estamos fragilizados, todos nós precisamos ser acolhidos. Venda é muito confiança e empatia, não adianta. O cara não quer estar com alguma pessoa que demonstra isso. Você falou assim demais, foi tudo aí que você falou, Daniel. O nome do filme é A Teoria de Tudo. Quem quiser assistir, é muito legal. Fala tá aqui no chat, eles colocaram A Teoria de Tudo, baseado na história de Stephen Hawking. O filme expõe como Astrofix fez descobertas relevantes para o mundo da ciência. Show. Bom, voltando ao que você falou, que eu acho assim, faz muito sentido. Assim, a gente até não que fugiu um pouco, mas foi um bônus aí. O mesmo conteúdo que tem de notícia, né? Imagina você ficar preocupado lá desde o começo com tudo que fala e a bagunça que está de informação, cada hora começa o uso da hidroxicloroquina ou começa, agora não, acabaram de falar que a pessoa que não tem sintomas não passa o vírus. Se a gente ficar se preocupando muito com isso, realmente a gente não faz mais nada, né? E do mesmo a gente pode se munir de notícias ruins, a notícia positiva e coisa boa está à disposição do mesmo jeito, né? Cada um define o que você quer consumir, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de quem consumiu informação positiva, coisas boas, usou esse tempo, a gente fala isso desde o começo, usou esse tempo para estudar, para treinar, para melhorar, porque não foi um tempo tão longo, né? A gente está falando em 3 meses. Quem usou isso vai sair muito mais forte, né? A gente discute muito isso. Vai sair muito mais forte quando voltar e de uma forma mais rápida, né? Olha, Adriano, deixa eu só ajeitar aqui o meu carregador, só um minuto, senão vai cair. Só um minutinho aqui, ó, rapidíssimo. Ó. Pronto. Seguinte, eu sou de origem judaica, tá? Minha família é de origem judaica, por isso que eu, aos 15 anos, fui morar em Israel, eu fiz o 2º colegial lá, e quando eu tinha 25, eu voltei para ter essa experiência no Exército, eu fui como voluntário, só para fazer treinamento lá, porque eu queria ter essa experiência militar, eu falei, eu quero ir no melhor, se eu tenho oportunidade, eu quero ir no melhor exército do mundo, eu não quero fazer o tiro de guerra em Piracicaba, não desmerecendo o tiro de guerra, mas lá é um exército ativo. E a minha origem, dentro da minha origem judaica, uma das coisas no judaísmo que é muito bacana, eles falam o seguinte, nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher, né, sobre as atitudes que nós podemos ter, sobre as opções que nós fazemos na vida. Então, escolher sobre, por exemplo, eu brinco muitas vezes que eu falo assim, família a gente não escolhe, né? Os parentes a gente tem que engolir, não tem jeito. Mas os amigos, os parceiros de negócio, isso nós podemos escolher. Tem aquela famosa frase que também diz o seguinte, nós somos
a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, isso é uma das coisas, né? Então, se a gente fizer essa análise, né, interna de cada um, a gente vai ver que quem são as pessoas que a gente mais se relaciona. E se você é o melhor da mesa, você está na mesa errada. Então, assim, existem os amigos para tomar cerveja, existem os amigos para se entreter, dar risada, né? Agora, profissionalmente, nós podemos escolher perto, né, de quem a gente quer estar. E se a gente escolhe estar perto de pessoas que não vão nos agregar nada, muito pelo contrário, vão só nos consumir tempo, principalmente, que hoje a coisa mais importante que existe de todo mundo é o tempo. Quando a coisa mais importante que você tem do cliente hoje é o tempo. Quando você consegue o tempo do seu cliente, meu amigo, se você não souber aproveitar, você vai perder o cliente. Não vai perder só o tempo, você vai perder o cliente. Então, a gente tem o livre-arbítrio de escolher com quem a gente anda, com quem a gente quer conversar, com quem nós queremos compartilhar, com quem, o que nós queremos consumir de conteúdo. Isso é o livre-arbítrio. E não tem problema nenhum se a pessoa quer assistir o BBB, entendeu? Acho que até faz parte, às vezes, para ela dar uma relaxada, se ela gosta, entendeu? Seja feliz, não tem problema nenhum. Agora, o que isso agrega profissionalmente? Aqui o nosso bate-papo é com um objetivo profissional, que no final de tudo é fazer o quê? A gente ter uma satisfação melhor como profissionais e nós vendermos mais. Esse é o objetivo principal. O que o BBB, né? Até se você lá se aprofundar, torcer, esmiuçar, pode ser que você encontre alguma coisa. Mas, assim, tem tanto conteúdo hoje. No YouTube, por exemplo, você tem aplicativos de livro, de resumo de livros. Se você é preguiçoso para ler, né? Existe resumo de livros. Por exemplo, eu saio fazer caminhada. Ontem fui fazer caminhada de manhã. Eu já escolhi 2 livros, tá? O resumo de 2 livros que eu queria. Ontem eu escolhi 2 biografias. Uma foi do Gustavo Kirten, o Guga, e o outro foi... Quem que foi o outro? Não me recordo agora, fugiu, mas foram 2 biografias. Eu falei, eu quero ouvir o que essas pessoas fizeram, né? Como foi a vida delas, né? Então, assim, isso é uma escolha nossa, é um livre-arbítrio. Ninguém fala, você tem que escutar, assistir o BBB. Você tem que ler o livro do Tony Hawkins, né? Do Anthony Hawkins, né? Ou do Tony Robbins, ou do sei lá o que for. Cada um escolhe o que quer. Só que é isso que vai fazer diferença depois. Porque uns têm porque às vezes uma frase que tem ali um trecho do conteúdo, do livro ou do filme que você viu e você comenta com um cliente, isso pode ser um fator decisivo para o fechamento do negócio ou para a condução do negócio, porque rolou ali uma empatia. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo. A gente tem que ter noção um pouco de tudo. Por quê? Os clientes estão muito informados hoje. Eles estão muito informados, porque o acesso à informação está aí para todos. Então, se ele vai conversar com um corretor e não tem, que não dá esse feedback para ele, entendeu? Não rola essa empatia, né? Ele fala assim, não rolou a química aqui entre a gente. Então, essa é uma questão também super importante da gente escolher o que a gente pode consumir, principalmente de conteúdo. Eu costumo elevar a régua. Eu quero estar próximo de pessoas que são melhores do que eu, porque eu quero aprender com eles, né? E hoje você tem muita coisa no YouTube, não tem mais desculpa, Adriano, não tem mais desculpa. A desculpa é esfarrapada, entendeu? A gente tem acesso. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês: o sucesso deixa pistas. Pessoas de sucesso deixam pistas. É só a gente seguir, a gente vai ver
muitas coisas que eles fizeram, tá? Eles deixam ali, né, as pistas para a gente seguir também e a gente também ter bastante sucesso. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu estava aqui, até eu tenho algumas anotações, a gente tem que agora aproveitar com essa pandemia que foi muito valorizado um conceito antigo, né, que a gente estava esquecendo, isso estava se perdendo. Com essa pandemia, todo mundo teve que ficar isolado nas suas casas. E voltou fortemente o conceito de lar. Lar como porto seguro, lar como união da família. Muitas famílias que estavam distantes em função do dia a dia, hoje elas estão mais próximas. Outras já também viram que não dá mais muito certo, já se afastaram de uma vez, né? Mas voltou muito a questão, o conceito de lar, tá? Que é conceito família, que é o conceito de porto seguro, de segurança, local onde eu quero estar, onde eu quero desfrutar. E isso faz com que as pessoas comecem, dentro das suas possibilidades, os sonhos delas, de quererem estar em lares onde tem uma estrutura melhor. Então, eu acredito numa tendência das pessoas quererem agora mudar também os seus imóveis, né? Eles querem um imóvel maior. Veio fortemente a questão do home office. Eu abandonei o escritório, montei aqui, já tinha, né, um escritório na minha casa, estou só colocando uma porta de vidro para isolamento acústico quando eu faço uma live, porque agora eu tenho que pegar minhas crianças e colocar lá no quarto. Tenho que entreter elas lá para elas não virem aqui, senão eu não consigo conversar com ninguém. Então, essa questão do lar, diferente de casa. Casa, isso é muito forte na cultura americana. Eles falam lá house, que é a casa. Isso está ligado à estrutura, tijolo, cimento. E home é lar, família, acolhimento, porto seguro, né? Felicidade ali, né? Então, isso veio muito forte e eu queria deixar também essa provocação para vocês, para nas abordagens vocês utilizarem, poderem utilizar mais esse conceito, explorar, estudem mais, tudo que envolve essa questão do lar, que isso veio à tona e fortemente com tudo isso que a gente está passando. Isso aí, Rosenthal. Boa. Gostei da frase que o sucesso deixa pistas. Não é? Se a gente seguir, eu segui muitas pistas que foram deixadas pelo caminho de várias empresas do ramo, e eu acho que é uma dica muito importante. Realmente deixa pistas e pistas boas. Você não precisa nem inventar muito a roda, só você fazer uma aplicação aqui, copiar um pouco ali. Realmente tem ótimos cases de sucesso e realmente a gente só correr atrás de conhecimento, correr atrás de exemplos bons e copiar. Isso aí. É isso aí. Então, fala um pouquinho. Pode falar. Não, fala. Fala um pouquinho do curso na verdade, você não faz mais quando você juntava um pessoal para ir visitar, para fazer visitas fora do país, né? Você não faz mais. Então, a última que eu fiz foi o ano retrasado, quando a gente foi para Boston. Por quê? Eu faço. Foi fantástico, né? Eu fiz o outro ano foi em Orlando, né? Mas o que acontece? Eu vou deixar aqui uma dica para vocês, que é o seguinte, eu gosto de fazer analogias. Para os muçulmanos, é importante, pelo menos uma vez na vida, eles visitarem Meca, né? Que é um grande centro, né, da religião muçulmana, né? Super importante. Para o corretor de imóveis, eu acho que a meca dos corretores de imóveis é esse evento da Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos, que chama NAR, né? National Association of Realtors. Eles têm mais de 1 milhão de associados. Eles são
eles têm um evento anual que vão 25 mil pessoas, mais de 2 mil profissionais estrangeiros. E lá, a gente é um evento que tem uma área de exposição muito grande, com mais de 700 expositores, tem diversas palestras, tem eventos sociais. Eu já fui 8 vezes para esse evento. O que acontece? Todo ano, ele acontece em um local diferente, sempre com um apelo turístico para atrair as pessoas, quando elas forem, elas poderem também passear. Então, tem alguns lugares que não faz sentido muito para a gente, né? Não ir só para o evento, porque o que eu costumo fazer? A gente foi em Boston, né? Eu falei, poxa, quer dizer, primeiro foram para Orlando. Orlando, pô, brasileiro consome bastante, investe em Orlando, fomos lá visitar 8 condomínios. Cada lugar que a gente ia era um café da manhã num lugar, almoço no outro, festa à noite, foi fantástico. Pode perguntar para quem foi, que foi assim, fantástico. Há 3 anos atrás, aconteceu em Chicago. Chicago já não tem esse apelo, não é um destino de investimento para o brasileiro. E é um local muito frio, né, nessa época do ano, que sempre acontece no início de novembro. Então a gente não fez. Mas eu fiz em Boston, porque Boston é um destino de empreendedorismo. Aí não tem nada a ver com investimento imobiliário, mas o que eu consegui? Eu fui lá e organizei, 2 dias antes de começar esse evento, eu montei uma programação que no primeiro dia nós tivemos diversos workshops lá com brasileiros que vivem lá, que empreendem lá. Consegui lá ter um brasileiro que é o chefe do departamento de pesquisa da prefeitura de Boston. O cara veio com dados ali fantásticos, super atuais. Foi super bacana. No dia seguinte, o que nós fomos visitar? Fomos visitar Harvard e fomos visitar o MIT, o centro de real estate, o centro imobiliário, né, onde ensina ali a parte de real estate. Nós fomos lá, tivemos uma apresentação também. Então, assim, isso é uma experiência de vida. Então, todo corretor que tiver oportunidade de ir para esse evento, vá, porque a gente volta motivado, muito motivado. Porque, por exemplo, lá durante o evento, existe uma sessão geral onde vão 4 mil pessoas, né, ao mesmo tempo, e ali tem a troca dos presidentes, porque o presidente lá ele tem um mandato de 1 ano. Sempre tem lá um keynote speaker, né? Eles chamaram o Colin Powell uma vez, a Condoleezza Rice. Sempre tem um palestrante super importante. E é muito bacana, porque o americano sabe fazer muito bem isso, né? O marketing deles é fantástico, né? Eles mexem com as emoções das pessoas. E é impressionante que no meio, assim, levantam umas pessoas, parece uma sessão espírita, religiosa, não sei o que acontece, baixa um santo ali nos corretores, eles levantam assim do meio, batem no peito e falam, eu sou corretor, que em inglês é I'm a realtor. É muito bacana, é contagiante, eles têm orgulho da profissão. Então, é muito bacana para a gente se contagiar. E aí volta aquela questão, se contagiar de coisas positivas, de coisas boas, que a gente vai voltar para cá com uma outra leitura sobre o que é a nossa profissão. E aí, aproveitando o gancho, eu acho que está mais ou menos o horário, mas eu estou à disposição, tá? Qual que é o papel, né, do corretor de imóveis? Me incomoda muito esse clichê antigo, falar, eu vendo sonhos. Eu já brinco e dou uma zoada, até falar, então seu concorrente é o padeiro, né? Porque é ele que vende sonho. Nós não vendemos sonhos, só sonhos. Nós vendemos, né, muito mais que isso. Nós vendemos segurança, nós vendemos proteção patrimonial, né? Então, o que é o papel do corretor de imóveis? É ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a quê? A essência do ser humano. A gente esquece disso. Vamos valorizar e vamos resgatar a questão humana. Quando a gente resgata essa questão humana, a gente traz um diferencial para a negociação. Porque senão fica parecendo, eu sei que você quer comprar e eu quero vender porque eu quero ganhar os meus honorários. Né? Fica nessa... Né? É muito pífia, é muito rala essa relação.
Por isso que toda relação também lá nos Estados Unidos acaba depois uma relação de amizade, né? Não de intimidade, é diferente, mas de amizade, de respeito, de relação profissional. Que é o quê? Todo ser humano, ele está em busca da felicidade e ele quer evitar o sofrimento. Tudo que a gente faz na vida é isso. Então, o papel do corretor de imóveis é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Ajudar as pessoas a serem mais felizes. Seja comprando, seja vendendo, seja permutando, seja prestando uma consultoria. Você está deixando as pessoas mais felizes, porque você está trazendo para elas segurança, você está trazendo para elas qualidade no atendimento, você está trazendo proteção do patrimônio, do investimento dela, entendeu? E uma série de outras coisas aí que daria para ficar esmiuçando aí um bom tempo. Então, pessoal, é esse posicionamento. Eu defendo muito essa questão da relação humana nas relações imobiliárias, que é o que está faltando. Muita gente está indo para um caminho mais curto e um caminho mais fácil, com fórmulas mágicas que não existem, tá? Achando que a tecnologia vai resolver tudo. Não vai, esqueçam. A tecnologia vai eliminar processos que não funcionam mais, né? Processos onerosos, custosos, vão trazer mais assertividade para vocês através de um funil de vendas, leads mais qualificados. Só que a partir do momento que você tem isso em mãos, o que você vai fazer com isso? Vai ter um momento que vai ter ali a relação pessoal e olho no olho. Então, é isso que faz a total diferença. Bom, maravilha, Rosenthal. Eu tive que... Volta o teu microfone, a gente conversa aqui. Eu tive que bloquear os microfones. Tá Mas bom. é isso aí. Eu acho que você falou muito bem, eu também concordo aí. Me fala um pouquinho eu sei que você faz bastante live, aí está no mercado há bastante tempo. Você tem algum insight que você viu que foi muito legal, algum case que alguém utilizou, né? Nesse período de pandemia que você queira falar aí um pouquinho para a gente, e depois a gente abre para perguntas? Sim. Deixa eu fazer aqui uma breve retrospectiva. Eu acho assim, o que eu tenho percebido muito, Adriano, a parte de... a gente está falando aqui do corretor 4.0, tá? Só que a gente já está migrando para o 5.0, tá? Porque esse processo de pandemia acelerou essa transformação. E o que vem nessa transformação? Vem uma visão mais colaborativa, vem um espírito mais coletivo, tá? Ninguém vai mais fazer sucesso sozinho. Então, vocês, por exemplo, como equipe de vendas, vocês cada vez mais terão que estar mais alinhados, um ajudando o outro, para todos saírem ganhando, individualmente e coletivamente. Então, esse aspecto coletivo de parcerias foi algo que eu vi muito forte. Por exemplo, no dia do meu aniversário, eu não sei se você acompanhou, o que eu fiz no dia do meu aniversário? Eu falei, eu quero fazer um aniversário diferente, fiz aniversário no dia 13 de maio. Eu fiz... foram 7 lives no mesmo dia, com diferentes profissionais, todos amigos, né? Então eu fiz, uma foi com o Hernani, que você conhece, que é do Grupo Zap. Fiz com o Diego Ramos, fotografia imobiliária. O Rony, do portal Publicidade Imobiliária. O Edivaldo Correia, que é um super expert, tá na Tec Verde hoje, na área de incorporação. O Telmo, você conhece também na área de gestão e processos, é uma sumidade. Quem mais fugiu agora? Diga-se de passagem, diga-se de passagem, Telmo, que ele gosta de vinho, hein? Gosta. Não, é um expert. É um expert. Então, assim, isso foi o quê? Parcerias. O que eu estou fazendo, por exemplo? Eu tenho que revisar agora à noite. Eu estou fazendo um texto que me convidaram para participar, um texto focado na gestão para a liderança, que a gente está fazendo um texto compartilhado, com eu e mais 2 amigos. A gente abriu para uns 8,
só nós 3 quisemos e beleza, não tem problema, vamos escrever. Então, eu acho que uma das principais coisas que eu percebi foi mais essa aproximação no sentido de eu colaboro com o próximo colabora comigo e a gente cria como se fosse uma onda gigante, porque definitivamente ninguém faz mais sucesso sozinho. E quanto mais parcerias a gente tem, mais possibilidades de negócios também, né? Então, esse eu acho que foi um grande questão aí, não foi nenhuma ferramenta tecnológica revolucionária. Não, tudo que a gente está usando já usava antes, só está usando mais. O Zoom para cá, Skype para lá, entendeu? Um ou outro aplicativo, mas e aí volta de novo, Adriano, a questão, as questões relacionadas à humanização do atendimento, a humanização nas parcerias, entendeu? Nós não somos concorrentes, nós somos colaboradores, entendeu? Então, tudo isso eu acho que veio muito forte e veio para ficar. E quem não absorveu isso, pode ter certeza que a partir de agora, né, a partir de agora em diante, vai sentir mais dificuldades em trabalhar, principalmente se continuar da forma antiga. Se ele não absorveu e se ele não se ajustar e praticar, tá, essa questão da generosidade, da colaboração e do coletivismo, ele vai ficar para trás. O que você acha? Pelo menos aí, uma coisa que veio, que se intensificou na quarentena e que vai permanecer. Na tua opinião, o que você acha que não dá mais para ficar sem depois da pandemia? Home office. Muitas empresas viram que não precisam ter mais os seus colaboradores ali na empresa controlando eles. A questão é muito simples hoje. Cada vez mais a gente vai ter quebras de paradigmas, né? Então, por que as pessoas, as empresas mantinham os seus funcionários na empresa ali? Para poder ter mais controle. Tem algumas que não tem jeito, tem que ficar mesmo, principalmente as questões mais administrativas relacionadas a atendimento. Mas os demais, eles são cobrados e controlados por resultados. Se ele trabalha 24 horas e depois fica 2 dias sem trabalhar e daqui 4 dias ele tem que entregar os resultados, o problema é dele como ele faz, entendeu? Então, ele vai ser avaliado por resultados. Então, tem que ter metas, né? Tem que ser um negócio, tem que ter metodologia, tem que ter metas, e uma coisa super importante hoje que eu estou lembrando também, que é fundamental, dados, tá? A gente tem hoje muitos dados dos clientes, e isso faz com que a gente seja mais assertivo, a gente entenda melhor para atender melhor, tá? A inteligência artificial tá aí, é irreversível, entendeu? Cada vez mais a gente vai traçar o perfil do cliente e poder ser mais assertivo e não simplesmente só querer empurrar alguma coisa a mais para ele, que isso não funciona mais. Então, essa questão... Pode falar, pode terminar. A questão do home office, então, assim, veio para ficar mesmo. E o home office não significa que ele tem que ficar na casa dele, né? O home office significa que ele está fora do escritório. Ele pode estar muito mais na rua, porque isso, a tecnologia nos beneficia muito, nos permite, né, com aplicativos, e a hora que vier a 5G, que já era para ter vindo, a pandemia atrasou, aí você vai ver um negócio assim, esquece, cada vez menos. E aí você tem eu sempre lembro, você tem um corretor aí, que eu lembro dele no dia da convenção, que é o Hall, né? Ele não fala que o corretor tem que ficar na rua? O meu gerente, tá aí, o Hall. Não é? A comissão tá na rua, É isso aí. É isso aí, falou tudo já. O Hall, viu? O Hall estava 2 anos na nossa frente. Tá? Tá 2 anos na nossa frente, Hall.
Mas então é isso, Adriano. Eu acho que essas questões aí são irreversíveis, né? Mostraram que não tem mais essa necessidade de estar ali. Porque veja só, e tem fundamento. Quanto tempo que as pessoas não perdem no deslocamento, principalmente São Paulo, né? Piracicaba é outra realidade, mas São Paulo, para ir até a empresa para poder trabalhar e depois voltar. É de 2 a 4 horas por dia jogado no lixo. É isso mesmo, com certeza. Eu também acho que veio para ficar e com certeza acelerou por conta da pandemia. Antes da gente começar a live contigo, a gente já estava falando sobre dados, a gente estava conversando sobre avaliar produtos aqui com DataZap, sobre valor de mercado. E muitas outras coisas dá para fazer. Com certeza, assim, quem tem na mão dados sai muito na frente. Agora eu vou te fazer a última pergunta. É uma pergunta difícil, pode ser que você não tenha a resposta, mas você é o cara ideal para falar sobre isso. Não sei se você defende a linha DT ou não, mas como você é um cara internacionalizado, ninguém melhor do que falar isso aqui para a gente. O papo de lista unificada Brasil, você acha viável? Agora, somente com isso tudo, é um projeto que vai correr mais rápido, ainda não... Depois a gente pode explicar um pouquinho para o pessoal do que a gente está falando, mas me dá a tua opinião. Eu não entendi o começo que você falou. A lista unificada de imóveis, igual acontece nos Estados Unidos na MLS. Tá. Isso funciona, porque veja só, não existe um único MLS nos Estados Unidos. Os MLS são regionais, porque os mercados são regionais, tá? Então, e também lá porque, aqui também, né? Você tem a licença, você tem o seu... Explica um pouquinho para o pessoal que quem não conhece, explica o conceito, e eu entendo que só funcionaria aqui se fosse via sindicato. O que você acha? Já que Não, discordo, mas vamos lá. MLS significa o quê? Multiple Listing System. É uma lista compartilhada de imóveis, ou seja, é um sistema onde os corretores pagam um valor bem acessível, mensal, e eles podem ali cadastrar os imóveis deles. E aí você tem o quê? Você tem a exclusividade. Só se trabalha com exclusividade nos Estados Unidos. Quando eu falo que a gente não trabalha com exclusividade, eles falam, mas como assim como vocês conseguem? Né? Então, isso permite o quê? Nem todo corretor, quer dizer, nenhum corretor é bom em tudo. Ele pode ser bom, mas ele é ótimo em outras coisas. Então, muitas vezes, ele é bom em venda, mas ele não é bom captador. Ou ele é muito bom captador e não é bom na venda. O que acontece nos Estados Unidos? Todos eles trabalham com o MLS, esse sistema único compartilhado, e ele é regionalizado, tá? Um corretor captou um imóvel, tá? Ele pega, cadastra no sistema. Está lá o imóvel. Todos os outros corretores cadastrados, e não vou falar que é impossível, mas não faz sentido um corretor não trabalhar com esse sistema lá. Qualquer corretor que tenha um cliente para esse imóvel faz contato com o corretor que captou e a venda acontecendo, divide-se a comissão. Então, você faz com isso, você potencializa muito mais a venda, a possibilidade de venda do seu imóvel, e você faz muito mais negócios. Todas as iniciativas aqui relacionadas à rede, eu fui um dos fundadores da rede Secov, tá? Quando foi lançado, eu trabalhava no Secov nessa época. Depois eu trabalhei com a Rede Brasil de Imóveis, eu lancei aqui em Piracicaba a Rede Piracicaba também. São nesse sentido. Só que aí começa o jeitinho brasileiro, que aí esse é o problema. Esse imóvel aqui, eu sei que eu vou vender mais rápido, eu não vou disponibilizar esse lá, vou deixar os outros. Aí começa a avacalhar e aí começa a não dar certo. Então, os sistemas únicos, compartilhados, lá chamado de MLS, eu acredito nesse sistema para a gente fazer, assim, tirar todo o proveito e o potencial do nosso mercado aqui no Brasil. Como eu disse para você, a gente tem tudo para crescer, tem déficit habitacional, tem crédito, no momento está faltando confiança, tá? Tem produto, entendeu? Tem construtora, né, para incorporadora, para produzir,
mas falta esse sistema. Porque, gente, imagine se a gente conseguisse enxugar, tá? Tirar todos os imóveis desatualizados, todos os imóveis duplicados que nós temos nos bancos de dados, o quanto que nós não conseguiríamos produzir de lixo de informação. Então, a exclusividade é essencial para esse modelo de negócio. Eu acredito, sim. Eu não acredito que tenha que ser via, que vai acontecer via sindicato, porque o sindicato não tem força, né? Para isso precisa de um investimento muito grande e uma manutenção, por isso que precisa ter algum órgão, não é o papel do Cresce fazer isso também, tá? O papel do Cresce, e aí entra um rapidíssimo esclarecimento, o papel do Conselho Regional, seja ele para corretor, administrador, arquiteto, ele é uma autarquia, ele é um órgão fiscalizador. O papel do Conselho Regional é fiscalizar os profissionais e defender a sociedade desses maus profissionais. Esse é o papel do Cresce. Ele pode também trazer ali, defender um pouco a classe, como tem feito muito bem agora, eu tenho acompanhado todas as ações do Conselho Federal, tenho proximidade lá com o presidente João Teodoro, tem feito bastante coisa, mas não esse é o papel do Cresce. Agora, fazer curso, promover cursos, eventos, isso é complementar. Quem tem esse papel de defender a classe é o sindicato. Só que a obrigatoriedade nossa, para nós termos o Cresce, é com, né, o pagamento da anuidade é para o Conselho Regional, não é para o sindicato. Então, o sindicato praticamente foi extinto. Não tem força, infelizmente. Isso é uma questão já histórica, de lei, enfim. Então, eu acho que tinha que ser, e dentro do sistema, é normal, tem muita política. Eu acho que deveria ter uma associação de associações e entidades, tá? Onde tem ali interesses incomuns de incorporadoras, de imobiliárias, de loteadoras, de administradoras de condomínios, entendeu? De corretores de imóveis também, para que criasse uma associação e essa associação, sim, tomasse conta dos MLS, criar um formato que esses MLS daí fossem regionais. Então, ele se replicaria. Só que aqui a gente tem um grande problema. Eu vi de muito perto isso. O brasileiro vai para os Estados Unidos, lá a roda já está inventada, né? A roda é redonda lá já. O brasileiro falou, não, eu vou fazer uma roda diferente. Meu amigo, o sistema aqui já funciona assim, tem todo o beabá, procedimento, degrau por degrau, etapa por etapa. Não, vou fazer diferente. E vai lá e se ferra, né? Então, a gente só precisa tomar esse cuidado. E eu acho que é o momento, desse momento de reflexão, esse momento de abertura que nós estamos tendo para coisas novas, é o momento da gente repensar, porque assim a gente sairia ganhando muito e não teria que trabalhar tanto como a gente trabalha hoje, e teria muito mais segurança, muito mais possibilidade de prosperar na nossa profissão do que nós temos atualmente, nesse modelo atual. Mas você ainda pensa que está muito distante, né, Daniel? Muito, porque é uma questão cultural, Adriano. É uma questão que, assim, eu vivenciei muito isso lá no Secov, na época da rede Secov, quando foi lançada, como tem resistência cultural, sabe? Não vou fazer isso. Cara, no primeiro momento tem que ter sacrifício de todos. Se não houver esse sacrifício, entendeu? Vai ter um pouco de perda até se ajustar, entendeu? Eu lembro, por exemplo, aqui em Piracicaba, onde a gente começou, e durou 1 ano e meio até a última grande crise que a gente teve aí, eram 8 imobiliárias. E no começo, muitos imóveis, e por ser uma cidade pequena, né, 400 mil habitantes, mas muitas imobiliárias tinham em comum o mesmo imóvel. Quem que vai cadastrar, então, como exclusividade? Porque se eu cadastro, o outro perde o cadastro. Tem que se criar um modelo, entendeu? E eles vão ter que assumir um certo prejuízo. Eu perco esse, mas ganho no outro, para a gente poder começar, entendeu? Senão não consegue começar e sempre vai ficar patinando, e não sai disso.
E esse formato é um formato já desgastado, é um formato arcaico, que esse é um dos motivos, né, que, por exemplo, um cliente que começa a pesquisar, ele entra no Zap, ele entra no Imóvel Web, aí em São Paulo, na OLX, ele vê o mesmo imóvel com preços diferentes, com informações diferentes, ou imóveis que não estão mais disponíveis. Isso passa um descrédito muito grande para o nosso segmento. Porque ele fala assim, mas quem é o profissional responsável por isso? É o corretor de imóveis. A experiência não é boa. Entendeu? A experiência nesse formato não é boa. Não, e hoje se fala, é muito importante essa questão da experiência, né? É o sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente? É a experiência que ele tem, desde o primeiro contato e até o fechamento, né? Seja de qualquer negócio que ele for fazer. Tudo isso é a experiência que ele tem que ter. E essa experiência, ainda hoje, se ele não der a sorte de cair na mão de um bom profissional, de uma imobiliária que esteja bem estruturada, é muito ruim. Por isso que volto a dizer, tudo as coisas que eu falo são bem embasadas, viu, Adriano? Porque, assim, são coisas que eu já estudei muito, já pratiquei muito. Quanto mais dessa água estiver limpa, mais gente vai querer beber dela. Então, se a gente fizer o nosso trabalho, entendeu? Se a gente começar a contactar as demais empresas, os demais profissionais, não tratando eles como concorrentes, mas vamos fazer aqui denunciando os que trabalham com falta de ética, não aceitando mais acordos com síndicos, com porteiros de prédio, entendeu? Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente vai obter esse mesmo resultado. A gente não vai ser valorizado, entendeu? A gente vai ser taxado como picareta, entendeu? Se a gente não mudar isso, nada vai mudar. Então, por isso que é um negócio que eu acho que a gente está longe. Está se falando muito mais, mas está muito longe disso acontecer. Daniel, para finalizar, recebi uma pergunta no nosso número aqui do WhatsApp. Qual o impacto que você acha dos iBuyers na compra e venda aqui recente que iniciou no Brasil? Qual o impacto deles no mercado? Não sei te dizer. Sinceramente, eu não tenho essa percepção, assim, essa noção ainda, não sei. Eu acho muito recente ainda, não consigo ter uma leitura ainda clara disso, sinceramente. É muito feito nos Estados Unidos, né? Trouxeram aí, mas tem algumas empresas, próprio Zap, Loft, né? Sim. Loft faz mais forte, né? É muito recente isso. Por exemplo, eu faço isso aqui em Piracicaba, tá? Eu tenho uma empresa que eu sou sócio junto com meu irmão. Nós compramos imóveis de leilão. Ele faz toda a parte jurídica e regularização do imóvel. Eu cuido da parte da reforma. E a venda, eu tenho alguns parceiros de vendas cadastrados. E eles que vendem, porque eu não tenho e não quero ter estrutura para atender o consumidor final. Então, eu prefiro pagar os honorários e eles fazem a venda para mim dos imóveis, tá? O que acontece? Da parte de leilão, você tem uma margem maior, só que o risco é muito maior e o ciclo de vendas é muito maior também, porque você tem N questões, principalmente de insegurança jurídica, questões de amorosidade, entendeu? A maior parte dos imóveis estão com inquilinos, tudo mais. Só que aqui eu trabalho só com imóveis de baixo padrão, tá? Até R$250 mil, tá? Porque é onde eu consigo ter mais giro, tá? A Loft, por exemplo, ela está mais focada, acho que Entrou em tudo agora, entrou em tudo. A gente está vendendo o imóvel deles esse mês, vendeu de 1 milhão e pouco, tem proposta com 300 mil, e também abriu muito leque de região, entraram forte em todas as regiões. Legal. Mas o ticket médio deles, qual que é, mais ou menos, hoje? Deve ser o quê? Não tem mais isso, viu? A gente está vendendo imóvel de 350 mil deles. Legal. Então, antes eles começaram no médio alto, aí eu acho que abriu mais o portfólio. Porque agora, com essa pandemia, principalmente, o que está sendo afetado ao contrário da outra crise, agora é a classe alta, né? Média alta e alta. Então, assim, eu acho que o volume ainda é muito pequeno, mas tem muito mercado, entendeu? Desde que tenha
como que fala? Um bom capital, né? Porque você acerta em alguns e erra a mão em outros, não tem jeito. Alguns imóveis vão rapidinho, né? Outros você dá uma empatada, né? Dá uma empacada. Ele tem uma morosidade maior. Mas é muito baixo ainda esse movimento, né? Você tem o quê? Quantas empresas fazendo isso? Né? E aí só em São Paulo. Então, pensando em São Paulo, pode ser uma oportunidade para vocês, mas para o resto do Brasil, quase nulo isso. Rosenthal, muito obrigado, foi demais. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu que agradeço, Adriano, porque é muito bom, assim, é terapêutico conversar, compartilhar. Eu espero que eu tenha contribuído, espero que tenha tocado algumas pessoas sobre algum tema que para eles estavam assim um pouco inseguros, né? Ou que tenham motivado de alguma forma. E fico à disposição. Pode disponibilizar meu contato. Também tem ali através da plataforma Corretor Global. Fala as redes sociais. Pode falar redes sociais, teu contato. Então, o meu Insta é Daniel_Rosenthal Brasil. O meu Facebook é Rosenthal Piracicaba. A plataforma corretorglobal.com.br. E meu WhatsApp 19-98219-1111. Fico aí à disposição para quem quiser trocar alguma ideia, quem quiser saber um pouco mais aí. 19 é o código aqui do interior. 98219-1111. Feito. Tá bom? Muito bom. Obrigado pelo conteúdo, Rosenthal. Prazerzaço. Conte como sempre. Boa sorte na campanha aí. Eu quero ver você como novo vereador aí de Piracicaba. Vamos embora. Tamo junto. Abraço. Outro. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.